Oi! Bem-vindos a mais um Fofoca Direito, que a gente demorou para fazer um episódio novo, mas a gente tá aqui. Gente, hoje a gente vai falar de um caso, eu vou falar rapidinho, vamos colocar assim, de um caso que já passou aí uns dias que aconteceu, mas eu achei importante trazer para cá, que é o caso da Ingrid Guimarães, que rolou todo aquele estresse com a companhia aérea. Então, vou explicar para vocês rapidinho, só para a gente não ficar sem ter esse conteúdo aqui, que eu acho ele muito importante, porque isso acontece todos os dias. O que aconteceu com a Ingrid chama downgrade. O que isso significa? Eu compro uma passagem de primeira classe, de classe executiva, de classe conforto que tem, e chega lá no avião, eu simplesmente sou escolhida e falo, olha, então, você vai ter que trocar de lugar, porque aconteceu um problema, você vai ter que ir para outra área do avião. E aí, nem sempre, igual no caso dela, ela tinha comprado uma passagem executiva, né? Uma passagem onde ela tinha mais conforto, era uma viagem mais longa, e ela teve que ir para uma classe econômica que é bem abaixo, não tem conforto, fica mais apertado, etc. E o preço varia muito, gente. Se vocês colocarem agora no Google, vocês vão ver como varia. No caso dela, que ela estava voltando de Nova York, é tipo de R$ 2.000 para R$ 12.000. É muito diferente uma classe executiva de uma classe econômica, pessoal. Então, foi bem absurdo o que aconteceu. E aí isso gerou uma série de pessoas perguntando o que tem que fazer e tal. E aqui no escritório a gente faz todas essas ações contra companhias aéreas, indenização de voo, de cancelamento, de perda de bagagem, etc. E é muito importante vocês saberem que isso não pode acontecer. Você vai ter dois direitos se isso acontecer com você. O primeiro direito é que você tem que ser reembolsado desse valor. Ah, eu paguei R$ 12.000 uma passagem de executiva e eu tive que ir para econômica que custa 2. Eles têm que devolver os meus R$ 10.000. E o segundo direito é que você pode sim entrar com uma ação. Primeiro que se eles não pagarem, obviamente você tem que entrar com ação, né? E nem sempre eles pagam sem você entrar com ação, infelizmente. E mesmo que eles pagarem, você pode entrar com uma ação pedindo perdas e danos. Por quê? Há um grande dano nisso. Vamos supor, por exemplo, que isso acontece com uma pessoa que tem 2 metros de altura e ela comprou a classe executiva com muito custo, porque lá ela tem espaço para as pernas dela. Lá na classe econômica, ela não tem. Então, ela passou uma viagem de 10 horas apertada. Gente, causa dano moral. Isso afeta o seu psicológico, isso afeta a sua vida. Então, vale sim entrar com ação, tá? E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias, vou até dar uma lidinha aqui para vocês, é que estão fazendo um projeto de lei para proibir esse downgrade. Eu acho muito importante, tá? A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que fala que tem que alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica para proibir que as pessoas sejam remanejadas dessa forma. Entendeu? Só pode ser realocada se a pessoa concordar com isso. No caso da Ingrid, a gente sabe que ela não concordou e deu todo aquele fuá, né? Então, assim, eu acho muito importante isso, porque vai ser mais um respaldo que as pessoas vão ter. Primeiro, de dizer não, porque muita gente fica sem graça, gente. Você se sente muito ali acuado, muito coagido. A Ingrid, que é uma pessoa famosa, que né, não fez um escândalo, saiu como uma escandalosa, saiu com um monte de coisa. Imagina a gente que não é famoso, que não é da Globo. Então, assim, é importante ter uma lei que preserve esse direito para que a pessoa fale, não, não vou sair daqui. E é mais importante ainda que se a pessoa tiver que sair, for obrigada a sair, ela tenha todo o respaldo da lei para sim processar a empresa. Porque afinal, gente, a empresa aérea, ela tem obrigação de te vender o que ela tem. Eu não posso vender, mas tem uma poltrona quebrada na primeira classe, então eu vou passar para a classe executiva. Não, se vira, por que você vendeu aquela poltrona? Isso não pode acontecer. Então, fica de olho nos seus direitos, viu? Não deixa isso acontecer com você. Tem lei para isso e vai ter uma lei específica para isso em breve. Obrigada e até o próximo Fofoca Direito.